Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com as nossas aulas em EAD. Essa é a nossa quarta aula para o quinto período de Direito, quintos períodos A e B da Faculdade de Quirinópolis. A nossa quarta aula é em relação aos crimes em espécie, né? Nós já falamos, iniciamos lá no artigo 121 do Código Penal e agora já estamos no artigo 155 do Código Penal, para nós tratarmos especificamente do crime de furto, né? O crime de furto que traz várias modalidades: o furto simples, o furto privilegiado, o furto qualificado, né? E aí nós vamos então discorrermos sobre as possibilidades de autuação para o crime de furto. Tudo bem, senhores? Vamos para a lousa então, para que nós possamos iniciar aqui as nossas aulas em relação aos crimes em espécie da parte especial do Código Penal, né? A partir do artigo 121. Pessoal do quinto período, nós já estivemos juntos aí desde o artigo 1º, quando vimos a parte geral do Código Penal, do artigo 1º ao 120, e começamos agora na parte especial com o artigo 121. Agora estamos já no artigo 155, furto, não é isso, senhores? Estamos na nossa quarta aula para o quinto período. Então, dos crimes contra o patrimônio: furto, Código Penal, artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tudo bem, senhores? O parágrafo 1º trata-se de um aumento de pena, não qualifica o crime de furto, mas só pega a pena de 1 a 4 anos e aumenta de 1/3 caso o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno. Senhores, vamos chamar a atenção aqui pelo seguinte: olha, qual é essa pena do crime de furto? O furto, ele é muito comum, né? Esse crime de furto aí. E a pena é de 1 a 4 anos e multa. Veja bem, senhores, nós temos na legislação a Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. A Lei 9.099, ela trouxe lá no seu artigo 89 a possibilidade da suspensão condicional do processo, né? Que fala que todos os crimes cuja pena mínima combinada não seja superior a 1 ano, que é o caso do furto, o processo pode ser suspenso. Não que o furto é de competência do Juizado Especial Criminal. Crimes de competência do Juizado Especial Criminal são os crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a 2 anos. Então aqui nós estamos diante de um crime da justiça comum. Mas a Lei 9.099, ela fala que todos os crimes previstos ou não pelaquela Lei 9.095, ou seja, ela ampliou o leque. E ela fala que todos os crimes previstos ou não, tipificados ou não na Lei dos Juizados Especiais Criminais, cuja pena mínima em abstrato não seja superior a 1 ano, podem ser suspensos, desde que o agente não esteja respondendo por outro crime, desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à vítima, e tem lá as condições para a suspensão condicional do processo. Então, o indivíduo que pratica um crime de furto, a bem da verdade, nem responde o processo, né? Porque tem essa possibilidade da suspensão condicional do processo. Na verdade, hoje nós temos um monte de situações para que não se processe alguém, um monte de situações para que não mantenha ninguém preso, um monte de penas substitutivas, né? E que realmente é uma política criminal para que nós possamos enxugar um pouco, né, o judiciário e dar um refresco também para o sistema carcerário, que todos nós sabemos está falido, né? Não é o nosso caso aqui de Quirinópolis, porque aqui em Quirinópolis, na verdade, essas cidades menores, né? Quirinópolis e todas as cidades aqui da região, nós temos um privilégio de ter um presídio que oferece condições razoáveis, né, para o preso. Evidentemente que presídio também não é hotel 5 estrelas, né? Então presídio, cadeia é para ser ruim, não é para ser boa. Porque senão, não, o indivíduo vai lá passar umas férias, né? Por livre e espontânea vontade, né? Então não é por aí. Mas
tem essa possibilidade caso do furto simples. Agora, se for já um furto que o nego praticou o furto durante a noite, já não vai caber mais a aplicação lá do artigo 89 da Lei 9.099, porque vai aumentar de 1/3 a pena. Porém, todavia, contudo, o indivíduo ainda pode fazer um acordo com o Ministério Público, um acordo de não persecução penal, né? Lá previsto com, agora já, inclusive introduzido legalmente aqui no Código de Processo Penal, pelo projeto anticrime, né, do Moro. Era uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, que agora com o advento da lei, salvo engano, 13.964, né, o projeto anticrime, trouxe e regulamentou essa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e legalizou isso lá no Código de Processo Penal, que é o acordo de não persecução penal do suspeito com o Ministério Público, com o órgão do Ministério Público. Claro que tem umas condições, ele tem que reconhecer a prática do ilícito, ele tem que devolver o dinheiro, reparar os danos, né? Tem que prestar serviços à comunidade, tem uns barará lá, não é que vai ficar de graça também. Então, o parágrafo primeiro é esse caso de aumento de pena, a pena aumenta-se de 1/3 caso o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno. O parágrafo 2º do artigo 55 é o que a gente falou várias vezes lá do furto privilegiado. Lembra lá do furto privilegiado, cuja pena o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, caso o furto seja privilegiado, ou aplicar somente a pena de multa do furto privilegiado. Lembra daquela situação do erro de tipo sobre uma circunstância de um tipo penal incriminador? Lembra daquela situação na sala de aula, que nós falamos desse furto privilegiado, que o indivíduo comete um erro de tipo essencial. Vamos recordar o erro de tipo essencial? Erro de tipo essencial. O erro incide sobre uma elementar de um tipo penal incriminador, ou uma elementar de um tipo penal permissivo, ou sobre uma circunstância de um tipo penal incriminador. Sabemos que não tem circunstância de tipo penal permissivo. Mas nós falávamos, então, a título de exemplo, quando o erro de tipo essencial incorre sobre uma circunstância de um tipo penal incriminador. Lembra aquela situação do indivíduo que ia furtar uma joalheria porque ele viu uma joia na vitrine e a joia ele achava que era uma coisa monumental, era uma situação absurdamente cara, valiosa, né? Ele ficou impressionado com a beleza e o tamanho da joia. E aí ele então, furtivamente, ele entrou, não é um furto qualificado, não foi à noite, ele foi lá, deu uma de migué, né? E acabou conseguindo furtar essa joia. Só que foi preso, os heróis pegou ele. O problema é que ele foi conduzido para a delegacia, chegou na delegacia, evidentemente que foi recuperado a joia e quando chegou o proprietário, na verdade a joia não era uma joia, era uma réplica de vidro e que o valor era ínfimo, né? E o que diz então o furto privilegiado? Quando que se aplica o furto privilegiado? O furto privilegiado do parágrafo 2º do artigo 55 fala assim, olha, quando, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então, quais são os requisitos? Criminoso primário, de bons antecedentes, e a coisa furtada é de pequeno valor. Tá, esse cara que entrou na joalheria para furtar, achando que estava furtando a joia da princesa, e na verdade era uma joia de valor ínfimo, e ele é primário de bons antecedentes, ele pode ser beneficiado com o parágrafo 2º do artigo 55 do Código Penal? Já vimos em sala de aula aqui, não. Por que não? Porque a intenção dele era furtar uma joia rara. Era furtar uma situação deslumbrante que ele achava que fosse. Então ele cometeu um erro de avaliação.
E quando ele comete um erro de avaliação sobre uma circunstância de um tipo penal incriminador, o que acontece com a circunstância? Desaparece. E ele responde segundo o caput. Então, trouxemos aqui uma questão de erro de tipo essencial, porque eu me lembrei aqui desse furto privilegiado, quando nós discutimos isso em sala de aula, né? Mas o furto privilegiado, então, é para quando o agente é primário, bons antecedentes e é de pequeno valor a coisa, o que não é o caso para quem comete o erro de tipo essencial. Parágrafo 3º, fala-se que a energia elétrica equipara-se à coisa móvel, ou qualquer outro bem de valor, né, que se equipara à coisa móvel. O indivíduo furtando energia, o indivíduo furtando água, né, faz lá aqueles desvios, né, faz os gatos, né, e, enfim, o indivíduo pode ser autuado pelo crime de furto, certo, senhores? E o parágrafo 4º trata do furto qualificado. A pena é de 2 a 8 anos e multa. Quando que se tem o furto qualificado? Lá do parágrafo 4º do Código Penal. O furto qualificado é quando tem detenção ou rompimento de obstáculo na subtração da coisa. Destruição ou rompimento de obstáculo. Bom, se eu entro furtivamente na casa do indivíduo e não quebro nada, furto simples. Se eu tenho que quebrar uma janela, quebrar uma porta, forçar o telhado, né? Se eu tenho que romper por escalada, né? Eu tenho que pular o muro para entrar na casa. Então, qualquer tipo de dificuldade que eu tive que superar, qualquer barreira que eu tive que superar, ao invés disso ser olhado em benefício do ladrão, isso é uma situação que torna o crime qualificado. Por que isso, senhores? Porque entendemos que a vítima, ela não facilitou para o ladrão. Você entendeu? A vítima não concorreu para o crime. A vítima não largou o portão aberto, não largou a janela aberta, não largou a porta aberta. A vítima fez a parte dela, trancou a casa, organizou certinho. O meliante é que foi atrevidozinho, né? Pulou o muro, quebrou a janela, quebrou a porta, né? E aí ele incorre em um furto qualificado. Senhores, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí a pena já é de reclusão de 2 a 8 anos. Já é um barará grande para o indivíduo. Já pensou se esse cara for reincidente? Vai dar um regime semiaberto aqui, né? Não vou chegar aqui, talvez, um regime fechado. Mas posso chegar no fechado? Posso, por quê? Porque o crime é de reclusão. Então, crimes com penas de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena pode iniciar no fechado, no semiaberto ou no aberto, né? Já vimos isso. Muito bem, senhores. Continuando, então, com o furto qualificado, quais são as outras possibilidades? A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, olha, a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que tenha sido transportado para outro estado da federação ou para o exterior. O cara furtou um carro, certo? Furtou um carro. Se ele quebrou o vidro do carro para entrar, furto qualificado. Se ele forçou a maçaneta, fez algum barará, furto qualificado. Tá, mas se o indivíduo entrou lá, a porta estava aberta, o cara deixou a chave lá no tampa-sol lá, naquele bararazinho para tampar o sol, né? Ou seja, a vítima facilitou. É um furto simples, em tese. Mas ele pega esse carro e vai aqui para o Ipiaçu, né? Vai para Santa Vitória, Tiutaba, ou seja, ele leva o carro para outro estado da federação, ele sai de dentro do estado do Goiás. Meu amigo, só por isso, a pena que era de 1 a 4, normalzinha, já foi para 3 a 8. Muito difícil, né? Então, a pena é de 3 a 8 anos, se a subtração é de veículo automotor e esse veículo automotor ele é transportado para um outro estado da federação ou para o Paraguai da vida.
Parágrafo 6º do Código Penal. Parágrafo 6º, artigo 155 do Código Penal. Ainda em relação às qualificadoras e aumento de pena. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente doméstico. O cara furtou o gado, furtou um boi, né? Independentemente se ele furta o boi vivo ou se ele furta o boi aos pedaços. Eu já tive um caso assim, né? Supostamente o cara foi acusado, supostamente não, o cara foi acusado de supostamente ter praticado um crime de furto de semovente. Que o cara matou um boi, o boi dava umas 16 arroba, né? E que teria colocado esse boi no porta-mala de um Fusca. Eu falei, não dá? Como assim vai colocar um boi no porta-mala de um Fusca? Né? E a polícia ficou insistindo que sim, que ele tinha transportado o boi no porta-mala do Fusca. Isso tem muitos anos, né, senhores? Isso foi lá em 1900 e antes. Não tem muitos anos que o Marcinho não tem tanto tempo assim de formado. Mas foi lá no começo, né, da minha vida de advogado, né? Vocês veem por onde a gente passa, né? Olha o arroxo. O cara estava sendo acusado de furtar um boi, que dava umas 15, 16 arroba, e que tinha transportado o boi, que matou o boi lá, arrancou a cabeça, esquartejou o boi e carregou num porta-mala de um Fusca. Eu falei, como assim? Só se for uma frota de Fusca, né? Não dá, né, senhores? Então, essa situação aí, se for um furto de semovente, tem um tipo penal específico e a pena não é de 1 a 4, a pena já é de 2 a 5. Tudo bem, senhores? Isso está no parágrafo 6º do artigo 155 do Código Penal. Parágrafo 7º fala assim, olha, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. Claro, isso, né? Se o cara furtar uma banana de dinamite, por conta da coisa específica, eu não tenho uma pena de 1 a 4, eu já tenho uma pena de 4 a 10. Né? Vai lá saber o que o indivíduo vai fazer com essa banana de explosivo. Apesar do que, veja bem, o parágrafo 4º A, porque criou-se o parágrafo 4º A no Código Penal, do artigo 155, e fala assim, se o furto for utilizado explosivos, tipo furto de caixa de banco, que o nego bota explosivo e explode os caixas eletrônicos, tá furtando, né? Mas tem uma pena específica quando usa como meios explosivo. A pena para quem usa o explosivo lá naquelas caixas de banco é a mesma pena para quem furta o explosivo. Uma pena de reclusão de 4 a 10 anos. Isso está no parágrafo 4º A do artigo 155 do Código Penal. Tudo bem, senhores? Então, o furto, ele, assim, furtar não é tudo igual. É igualzinho lá no crime de homicídio. Matar alguém não é tudo igual. Tem um monte de possibilidades. O furto também, né? Coisa desse tamanhozinho, coloca o indivíduo no céu ou no inferno. Se o cara entrou sem quebrar nada, furto simples, pena de 1 a 4, nem responde o processo. Se o cara para entrar, se ele pôs uma escada e pulou o muro, já está no céu, já está no sal, já foi para o inferno, né? Se ele furtou usando explosivo, já desgramou, a pena é igual a do roubo. Roubo, artigo 157, pena 4 a 10 anos. Roubo utilizando explosivo, artigo 155, parágrafo 4º A, pena, reclusão de 4 a 10 anos. Se eu estou furtando o explosivo, pena, reclusão de 4 a 10 anos. Né? Então, cheio de barará, esse artigo 155 do Código Penal. Muito bem, senhores. Continuando então com a nossa 4ª aula para os 5º períodos de Direito, 5º período A, 5º período B, da Faculdade de Quirinópolis. Estamos discutindo os crimes contra o patrimônio, falamos já do crime de furto, artigo 155 do Código Penal, e agora o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Crimes bastante comuns em nossa sociedade, crimes de furto, crimes de roubo, crimes de extorsão, extorsão mediante sequestro, crime de dano, né, que são os crimes contra o patrimônio. E nós vamos agora discorrer então sobre o crime de roubo. Muito bem, senhores. O crime de roubo está previsto no Código Penal, artigo 157, que fala que roubo é
subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência, né? Então, o que destaca realmente o crime de roubo é o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la o quê? A coisa, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Vamos dividir aqui o roubo basicamente em dois momentos. No primeiro momento, eu tenho a violência empregada contra a vítima, contra a pessoa, antes ou durante o roubo, né? O emprego de violência ou a grave ameaça sendo exercida antes ou durante o roubo. E um segundo momento, eu tenho esta violência empregada após eu ter a posse da coisa para, de qualquer meio, reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Eu tenho aqui duas situações distintas. Por exemplo, eu posso empregar a violência depois, ou a violência ou a grave ameaça, depois de ter a posse da coisa. Vou te dar um exemplo. Imaginem que eu estou furtando uma bicicleta, né? E quando eu estou furtando a bicicleta, ou quando eu estou furtando um carro, ou quando eu estou furtando uma moto, ou seja, eu estou furtando a coisa alheia móvel. E o dono percebe e corre atrás para impedir o furto. E nesse momento eu emprego a violência ou a grave ameaça. Eu tiro uma arma de fogo e aponto para a vítima, falo, não vem não que você morre. Ou eu faço qualquer tipo de situação para reduzir a impossibilidade de reação da vítima. Ou seja, a violência é empregada posterior ao fato de eu já ter a posse da coisa. Era um furto, se a vítima não descobre a situação, que acaba se transformando no roubo por conta da violência empregada após eu ter a posse da coisa. Essa situação, nós vamos ver, divide o roubo próprio do roubo impróprio. O roubo próprio, basicamente, do caput do artigo, e o roubo impróprio no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 157 do Código Penal. Mais importante ainda que nós identificamos aqui, olha, no artigo 157, que a violência ela é empregada antes ou durante o crime de roubo ou por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência da vítima. Esse por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, também chamado Boa Noite Cinderela, né? O indivíduo administra algum sonífero, alguma situação para que a vítima adormeça e que ele possa praticar a conduta criminosa do crime de roubo. Então eu teria aqui um meio utilizado para reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Você usa o emprego de qualquer substância, qualquer sonífero, para que a vítima não tenha condição de empregar nenhum tipo de resistência. Muito bem, senhores. Mas vamos fazer aqui um comparativo entre roubo e furto. O furto, lá do artigo 155, nós sabemos que é a subtração da coisa alheia móvel para si ou para outrem. E o roubo é também a subtração da coisa alheia móvel, mas com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. O furto, ele é um crime simples, o objeto jurídico tutelado lá no furto é o patrimônio, enquanto o roubo é um crime complexo. Crime complexo porque, além do patrimônio que ele tutela, ele ainda tutela a liberdade, né, da vítima, porque o roubo pode ser empregado com a restrição da liberdade. Ele ainda tutela a integridade física, no caso de roubo, com resultado lesão de natureza grave. E ele ainda tutela até a própria vida, no caso do latrocínio, né, o roubo seguido de morte. Então o roubo é um crime complexo, enquanto o furto é um crime simples, cujo objeto tutelado é só o patrimônio. O roubo é um crime complexo que tem vários objetos aqui protegidos pela legislação. Nós temos o próprio patrimônio, nós temos a liberdade da vítima, nós temos a integridade da vítima e até a vida no caso do latrocínio. Tudo bem, senhores? O roubo também, ele é um crime que traz alguns casos de aumento de pena e
também qualificadoras. Ou seja, ele traz para nós situações em determinadas circunstâncias a pena é aumentada. Em outras, ele não traz como aumento de pena, ele traz como qualificadora do crime. Ele passa a ser o roubo qualificado. Qual que é a diferença entre aumento de pena e qualificadora, senhores? Aumento de pena, aquele limite da pena em abstrato não muda. Por exemplo, qual que é a pena do crime de roubo? Pena reclusão de 4 a 10 anos. Casos de aumento de pena, nós vamos ver agora os casos de aumento de pena, mas ele mantém a pena base em abstrato fixa, uma pena de 4 a 10 anos, e vai aumentando a pena de 1/3 a metade, aumento de 2/3, são casos de aumento de pena. Enquanto que a qualificadora, ela muda a pena base em abstrato. A pena passa de 4 a 10 anos, ela chega de 20 a 30, por exemplo, no caso do latrocínio. Então, são diferentes a situação. Casos de aumento de pena, eu mantenho a pena base e só aumento ela, e a qualificadora, eu mudo esse limite da pena em abstrato, limite mínimo e limite máximo. O parágrafo 1º, então, do artigo 157, que é o roubo impróprio, ele fala assim, olha, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunibilidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. É o roubo impróprio, é aquele que nós falamos que a violência acontece posterior à subtração da coisa. Tudo bem, senhores? A violência sendo empregado antes ou durante a subtração da coisa, nós temos o roubo próprio. E o roubo impróprio é aquele onde a violência ela é praticada posterior à posse da coisa. Roubo próprio, caput, do artigo 157 do Código Penal, e roubo impróprio, então, está lá no parágrafo 1º do artigo 157 do Código Penal. Tudo bem, senhores? A pena é a mesma do caput, pena de reclusão de 4 a 10 anos. Senhores, como nós falávamos, o aumento de pena é a partir do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, que são circunstâncias exercidas pelo agente, que faz com que a pena seja aumentada. O parágrafo 2º, que é o caso de aumento de pena, então, ela aumenta a pena em 1/3. A legislação fala assim, olha, a pena aumenta-se de 1/3 até metade. Então, de 1/3 até metade. Inciso 2, que é o inciso 1, foi revogado, do parágrafo 2º do artigo 157, que falava assim, olha, se o roubo é com emprego de arma, esse inciso 1 foi revogado pela Lei 13.654 de abril de 2018. Porque a Lei 13.654 de abril de 2018 mudou o texto do artigo 157, revogou incisos, criou parágrafos, se adaptando então à nova situação. Nós vamos ver cada situação dessa e que ela trouxe assim agora a redação do artigo 157. Para o inciso 1 do parágrafo 2º, então, revogado, o inciso 2 fala assim, olha, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se o crime de roubo é praticado em concurso de 2 ou mais pessoas, a pena aumenta de 1/3 à metade. Senhores, aqui nós já levantamos uma bula, aqui nós já vamos levantar uma polêmicazinha. Veja bem, olha aqui. Fala assim, olha, a pena aumenta de 1/3 à metade se o crime de roubo é praticado em concurso. Concurso, artigo 29 do Código Penal, nós já estudamos isso. Então, concurso de 2 ou mais pessoas. Imaginem que eu tenho 2 coautores do crime de roubo, ou seja, o roubo praticado por 2 pessoas. Só que um é maior e o outro é menor. Eu tenho um cara de 25 anos, por exemplo, e um cara de 17. Concurso de pessoas no crime de roubo. Nós sabemos que o menor de 17 não comete crime. Ele comete ato infracional porque ele é inimputável. Tá, e como fica a situação do maior, né, que responde pelo crime de roubo? Essa majorante, esse caso de aumento de pena, ela é aplicada quando eu tenho um maior e um menor? Sim, ela é aplicada.
ela é aplicada, o agente que responde pelo crime de roubo, porque o outro não responde, o menor não responde pelo crime, ele responde por ato infracional semelhante ao crime de roubo, o menor responde segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto o maior responde pelo Código Penal. Mas, além de responder pelo Código Penal, o maior ainda assim responde pela majorante. E pior, porque além de responder pela majorante, ele ainda responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente pelo crime de corrupção de menores. Salvo engano, artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá da Lei 8.069/90, artigo 244b, que ainda ele responde em concurso formal de crimes. Na verdade, ele pratica dois crimes, ele pratica o crime de roubo e o crime de corrupção de menores, lá do artigo 244b da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e esses dois crimes, artigo 57 e artigo 244b, ele responde em concurso formal de crimes, né? E aí a gente já sabe como é que se aplica lá o concurso formal de crimes, né, e analisando ainda o cúmulo benéfico, aquela situação toda que os senhores já são PhD. Tudo bem, senhores? Então, o parágrafo 2º do artigo 57, que é o primeiro caso de aumento de pena, que a pena aumenta-se de 1/3 à metade, é se o crime de roubo for praticado em concurso de 2 ou mais pessoas. O inciso 3 é se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente tinha conhecimento de tal circunstância. O inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 57 do Código Penal, que trata do caso de aumento de pena para o crime de roubo, um aumento que varia de 1/3 à metade, era se a vítima trabalhava com transporte de valores. Que valores são esses? Valores, senhores, tanto faz dinheiro, joia, né? Qualquer objeto que tenha um valor econômico, certo, senhores? E era necessário que o agente tivesse conhecimento de que a vítima estava transportando valores. Agora, esses valores não eram da vítima, esses valores eram de terceiro, né? A vítima estava transportando valores de terceiro. Por exemplo, um roubo a um carro forte, né? A agência que estava transportando valores. Então, é um caso de aumento de pena. Tudo bem, senhores? Olha, estamos aqui saindo do caput do artigo 57 do Código Penal. O caput prevê uma pena de 4 a 10 anos, né? E o dispositivo traz uma série de situações específicas que aumentam essa pena de 4 a 10 anos. Estamos aqui falando do parágrafo 2º do artigo 57 do Código Penal, que tem um aumento de pena de 1/3 até a metade. Primeiro caso de aumento de pena, se o crime foi praticado em concurso de pessoas. Independentemente se são 2 maiores, 3 maiores ou se tem menores envolvidos. Se tiver menor envolvido, o maior que responde pelo crime, além de ser uma majorante, além de ter um aumento de pena, ainda responde por outro crime, lá do artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, responde em concurso formal de crimes. O inciso 3 do parágrafo 2º fala do agente, da vítima, que trabalha com transporte de valores. Também a pena aumenta de 1/3 à metade. O inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 57, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Senhores, essa já é antiga. Só tinha uma polêmicazinha, e ainda tem essa polêmicazinha, mas aí o STF já resolveu isso com relação ao seguinte, porque esqueceram aí de colocar a questão do Distrito Federal. Então, quando se tem um roubo de veículo automotor e esse veículo é transportado para outro estado da federação, o indivíduo rouba um carro em Quirinópolis e leva esse carro, por exemplo, aqui para Santa Vitória, Minas Gerais, ou para Ipiaçu, qualquer uma cidade próxima aqui do estado de Minas Gerais, ou para o Mato Grosso do Sul, enfim, sai do estado de Goiás, além da pena do caput do artigo de 4 a 10 anos, pelo crime de roubo, essa pena é aumentada de 1/3 à metade, porque o cara pegou o carro e mudou de estado. Senhores, e o Distrito Federal? Por exemplo, se o cara roubar o carro em Brasília, Distrito Federal, e sair dali da circunscrição de Brasília e entrar dentro do estado de Goiás, ele estaria também sujeito a esse aumento de pena
de 1/3 à metade, você vê que a legislação ela tem, né, uma lacuna. Não abarcou aí o Distrito Federal, mas o STF já solucionou isso, pacificou o entendimento de que sim, Distrito Federal, se o indivíduo roubar o carro no Distrito Federal e vir para Goiás, ele estará também sujeito a esse aumento de pena. O inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 57, se o agente mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade. Olha, senhores, roubo com a vítima sido restringida a sua liberdade, com a vítima tendo sido mantida refém do crime de roubo, né? Por menor período que seja, mas um crime de roubo com refém, a pena também aumenta de 1/3 à metade. Muito bem, senhores, o inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, também prevendo esse aumento de pena de 1/3 à metade, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios, que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, senhores, se o roubo for, por exemplo, de uma banana de dinamite, a pena é majorada de 1/3 à metade. A pena do caput aumentada de 1/3 à metade. Isso aí, evidentemente, a Lei 13.654, lá de 23 de abril de 2018, a partir daquela onda, né, de roubos e de furtos com explosão de caixa eletrônico, né, aquilo virou moda, né, toda semana tinha caixa eletrônico sendo explodido aí, o legislador veio e aumentou a pena, majorou a pena para tentar inibir aquela situação. Parece que deu certo, porque nós não estamos vendo mais aí, pelo menos a gente não está tendo mais notícia de roubos a caixa eletrônico, né, explodindo o banco. O Banco do Brasil foi vítima aqui em Quirinópolis não sei quantas vezes, Caixa Econômica Federal, né, coisa estava feia, e aí o legislador veio e endureceu a pena quando o crime é praticado fazendo uso de explosivos e acessórios, né, que conjunta ou isoladamente possibilitem a fabricação, montagem ou emprego, né, desse tipo de substância. O inciso 7, senhores, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Nossa! Né, olha bem como é que era a situação. Por isso que foi revogado o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 157. O inciso 1 falava assim, olha, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o roubo é praticado com o uso de arma. Arma de fogo, arma branca, né? Então a pena sempre era aumentada de 1/3 à metade. O legislador agora separou arma branca com arma de fogo. Então a arma branca continua aumentando a pena de 1/3 à metade. Com o inciso 1 revogado, passa agora a figurar lá no inciso 7 do parágrafo 2º, falando assim, olha, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, a pena aumenta de 1/3 à metade. Tudo bem, senhores? Então essa Lei 13.654, de abril de 2018, criou o parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal. Nós tínhamos, antes dessa lei, só o parágrafo 2º. Agora mudou a legislação do artigo 157 do Código Penal, mudou o texto, criou-se então o parágrafo 2º-A, que fala assim, olha, a pena aumenta-se de 2/3. Qual pena? Essa. Estamos falando de roubo comum, não roubo qualificado. Estamos falando de roubo comum com a pena majorada, com a pena aumentada. Então, o legislador mudou a redação do artigo 157, dividiu essa situação, onde ele criou duas situações de aumento de pena. Primeira está no parágrafo 2º, onde a pena aumenta de 1/3 até a metade. Acabamos de ver as situações em que ela aumenta de 1/3 à metade. Criou o parágrafo 2º-A, que agora a pena é aumentada de 2/3, ou seja, muito mais grave. Em que situações que então a pena do artigo 157 do Código Penal, pena de 4 a 10 anos, é aumentada em 2/3. Inciso 1. Se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, se é com arma branca, aumenta de 1/3 à metade. Se é com arma de fogo, aumenta em 2/3 a pena. Você lembra daquela situação lá que nós fazíamos dos cálculos?
Pena de 10 anos. Se eu aumentar 2/3 aqui, para quanto vai essa pena, senhores? 2/3. Olha, 10 vezes 2, 20, dividido por 3. Não é isso? 2/3 da pena. Então, essa pena ela vai aqui chegar a 16 anos e 7 meses, mais ou menos, a pena máxima, aumentada em 2/3. Não é isso? Então, se eu uso arma branca, aumenta de 1/3 a metade. Se eu uso arma de fogo para o emprego da violência, a pena é aumentada em 2/3. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, a pena é aumentada em 2/3. Olha que interessante. O legislador colocou assim, olha, lá no parágrafo 2º, inciso 6, ele fala assim, olha, roubar substância explosiva, a pena aumenta de 1/3 a metade. Roubar substância explosiva, a pena aumenta de 1/3 a metade. E se o roubo for praticado usando substância explosiva, a pena aumenta em 2/3. Então, olha, senhores, realmente isso tudo acredito, motivado por aquele surto, né, de roubo a caixa eletrônico que nós tivemos aí há cerca de 2 anos atrás e que talvez até pelo endurecimento da legislação essa situação tenha realmente diminuído bastante. O parágrafo 2º A, então, com esses dois incisos, o inciso 1 do 2º A, se a violência é praticada com o uso de arma de fogo, e o inciso 2, se o roubo é praticado fazendo uso de substância explosiva. A pena aumenta em 2/3. Criou-se ainda o parágrafo 2º B. Parágrafo 2º B do artigo 57 do Código Penal, que ele dobra a pena. O parágrafo 2º B do Código Penal aplica essa pena em dobro, ou seja, de 8 a 20 anos. Quando que eu aplico a pena em dobro? Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena. Senhores, vamos abrir um parêntese aqui, né? Olha aqui. Parágrafo 2º A do artigo 157. A pena de 4 a 10 anos, ela aumenta em 2/3. Quando que a pena aumenta em 2/3? Quando eu faço a violência é utilizada por arma de fogo. Aumenta em 2/3 se é utilizado arma de fogo. Mais 2/3. Se é arma branca, de 1/3 a metade. Se é arma de fogo, aumenta em 2/3. O problema é que eu tenho que dividir aqui as possibilidades de arma de fogo. Arma de fogo de uso permitido. Arma de fogo de uso restrito. Olha aqui, quando eu falo de uso permitido, não estou dizendo que eu tenho porte legal de arma de fogo. Eu estou dizendo que uso permitido é aquele que eu posso fazer um requerimento lá na Polícia Federal para usar a arma. Não estou dizendo que eu pratiquei o roubo e eu tenho porte legal de arma de fogo. Não, não tenho. Mas o tipo de arma que eu utilizei para o crime de roubo é de uso permitido. Permitido desde que eu tenha o porte. Porque tem tipo de arma que eu não consigo porte de jeito nenhum. Nem que eu queira. Não consigo. Ninguém consegue portar arma de fogo. Somente os agentes de segurança. Por que que ninguém consegue? Porque é de uso restrito das Forças Armadas. Já imaginou? Eu quero comprar um fuzil. Eu gosto de arma longa. Eu quero comprar um fuzil. Aí eu peço lá na Polícia Federal o porte de um fuzil. Vou conseguir? Lógico que não, mãe. Por que não? Porque o civil não pode usar um fuzil. Fuzil é de uso restrito das Forças Armadas. Então, a arma que eu utilizei para empregar a violência
é uma arma de uso permitido ou de uso restrito? Tá, aqui a gente ainda cria uma outra situação. Quais são as armas de uso permitido e quais são as armas de uso restrito? Que tipo de arma é permitido, que tipo de arma é restrito? Isso aqui nós temos uma portaria do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro baixa uma portaria descrevendo quais são as armas de uso permitido e quais são as armas de uso restrito. O ano passado nós tivemos uma nova portaria do Exército ampliando o tipo de arma que pode ser considerada, pode ter, eu posso conseguir o porte. Eu posso fazer um requerimento para a Polícia Federal pedindo o porte desse tipo de arma. Aliás, essa nova portaria do Exército aumentou lá, 20 profissões, dentre elas os advogados, que podem agora, caso queiram, ter o porte de arma. Então eu não preciso, porque antes, para mim ter o porte de arma, eu tinha que explicar pormenorizado por que eu tinha necessidade de portar uma arma de fogo. Agora, com a alteração da portaria do Exército, eu que sou advogado, você que está fazendo o curso de Direito e vai vir a ser um advogado, além de outras 20 profissões, não precisa mais explicar por que eu preciso de uma arma. Ora, eu quero porque eu sou advogado a advocacia é uma das profissões onde a necessidade ela já está inserida dentro da própria profissão. Ela é presumida, a necessidade é presumida, eu não tenho que ficar explicando por que eu quero usar uma arma de fogo. Eu simplesmente apresento lá meus documentos, simplesmente apresento meus antecedentes criminais, que eu não respondo a nenhum processo criminal, que eu não tenho condenação, que eu sou um cara de boa índole, ou seja, os meus antecedentes, primário, bons antecedentes, sou advogado e quero comprar e portar uma arma de fogo. Pronto, tudo certo, Então ampliou-se o tipo de arma que é permitido, o tipo de arma que é restrito. Antes dessa portaria, as armas permitidas, basicamente, elas tinham um calibre 380, revólver calibre 38, pistola 380, esse tipo de coisa, o calibre. E agora não, eu posso ter até uma 9mm. E essa arma era considerada arma de fogo de uso restrito e agora passa a ser de uso permitido. Veja bem, senhores, que é uma lei penal nova que beneficia o réu. E ela retroage no tempo, essa portaria. Não é que mudou a lei continua igual. Lembra lá do tráfico de drogas que nós falávamos que era uma lei penal em branco, heterogênea? E que não precisa de eu mudar a lei, basta eu mudar a portaria. Por exemplo, hoje a maconha é proibida no Brasil. Tá, mas e se o governo cismar de liberar a maconha? Tem que mudar a lei? Não, basta editar outra portaria e tirar daquela portaria a maconha. A maconha passa a ser permitida no Brasil, independentemente de nova lei. Exatamente como aconteceu aqui, olha, no Estatuto do Desarmamento. Porque o que é uma lei... uma arma permitida, porque é o seguinte, olha, o cara que tem um porte ilegal de arma de uso restrito, artigo 16 da lei 10.826, porte de arma de uso permitido, salvo engano, artigo 14 ou artigo 12 da lei 10.823, ou seja, a pena é absolutamente diferente. E com a mudança da portaria, imagine um cara que foi condenado por porte de arma de fogo de uso restrito, porque foi pego com uma 9mm. A pena ficou lá em cima. E agora mudou a portaria, a arma 9mm passa a ser de uso permitido. O que tem que acontecer? Evidentemente que tem que ser reanalisada a pena dele, E alcança ele onde ele estiver. Se ele estiver já no cumprimento da pena, alcança ele onde ele estiver. Tudo bem, senhores? Então, feito essa diferenciação, o legislador então trouxe a pena aplicada em dobro, lá no parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, dizendo que a pena é aplicada em dobro, ou seja, vezes 2, se a arma de fogo for de uso restrito. Tudo bem, senhores?
E agora chegamos finalmente nas qualificadoras. Até agora nós não falávamos de roubo qualificado. Até agora nós falávamos de roubo simples com majorantes, com aumento de pena. Agora sim, iniciamos então o roubo qualificado no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal. Diferença de qualificadora e aumento de pena. Aumento de pena, eu mantenho a pena do caput, a pena em abstrato, e aumento ela de 1/3 à metade, de 2/3, dobro a pena dela, enquanto que o roubo qualificado, quando eu tenho uma qualificadora, essa pena em abstrato, vocês vão ver que ela vai mudar. Então, o roubo qualificado está no parágrafo 3º, do artigo 157 do Código Penal, que fala assim, olha, roubo qualificado, artigo 157, parágrafo 3º. Se da violência resulta, inciso 1, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Lesão corporal grave. Olha, se resulta, inciso 1, lesão corporal grave. A pena, que era de 4 a 10, ela passa agora de 7 a 18 anos. A pena vai de 7 a 18 anos. Lesão corporal de natureza grave. Fala assim, professor, e é gravíssima? Senhores, o Código Penal, ele não trouxe o título lesão corporal de natureza gravíssima, lá no artigo 129 do Código Penal, das lesões corporais. Ele só trouxe lesão corporal do caput e lesão corporal grave, né? Então, quando eu falo se resulta lesão corporal grave, evidentemente que o gravíssima está aqui inserido dentro do grave. Então, causou lesão corporal grave ou gravíssima, a pena aumenta de 7 a 18 anos. Eu teria então um roubo qualificado. Por que qualificado? Porque veja bem que a pena em abstrato mudou. Era de 4 a 10, agora é de 7 a 18, né? E se a lesão resulta morte, que seria o roubo? Assim, na verdade, a gente usa comumente isso, que o latrocínio seria o roubo seguido de morte, né? E que a pena, então, seria de 20 a 30 anos. Mas nós vamos ver aí algumas curiosidades em relação à questão do latrocínio, senhores. Então, o artigo 157, parágrafo 3º, se resulta lesão corporal de natureza grave, a pena 7 a 18. Se resulta morte, que é o chamado latrocínio, a pena já é... Tá virando uma bagunça isso aqui, deixa eu dar uma organizada. Vou abrir um espaço aqui para nós falarmos do Código Penal, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. Se resulta morte. É o que nós chamamos de latrocínio. Senhores, vamos agora ver um monte de curiosidades em relação ao latrocínio. Olha para mim. Crime de latrocínio. Roubo seguido de morte. Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. A pena de 20 a 30 anos. Senhores, vejam que é um roubo qualificado, porque no caput eu tenho uma pena de 4 a 10 anos e aqui eu tenho uma pena de 20 a 30 anos. Vamos ver alguma situação. Eu posso ter tentativa de latrocínio? A súmula 610 do STF, ela regula esse tipo de situação. Veja bem, qual é o objeto jurídico tutelado no crime de latrocínio? O objeto jurídico tutelado continua sendo o patrimônio. O principal objeto jurídico é o patrimônio, apesar de que nós já falamos que o roubo é um crime complexo, que tutela não só o patrimônio, mas a integridade, a liberdade, no caso de roubo com a restrição de liberdade da vítima, né? No caso de roubo com refém, no caso de roubo com lesão corporal de natureza grave, no caso de roubo seguido de morte. Então vocês vejam que é um crime complexo. Não é igual o furto, que é um crime simples,
No furto, qual que é o objeto jurídico tutelado? O patrimônio. E aqui no roubo, tem um monte de objeto jurídico tutelado. Tá. Apesar de continuar inserido nos crimes contra o patrimônio. Né? Não é um crime contra a vida. Apesar de proteger a vida, no caso da previsão do latrocínio, eu não tenho um crime contra a vida. Porque senão a competência para julgar isso aqui seria do tribunal do júri e não do juiz singular. Então não estou aqui mudando o crime. O latrocínio, como nós já vimos em sala de aula, e como os senhores já sabem, é um roubo qualificado pelo resultado. Não é? É um roubo qualificado pelo resultado morte. Continua sendo roubo. Mas eu chamo a atenção para os senhores. No latrocínio, a principal situação para definir se eu tenho um crime tentado ou consumado é a morte da vítima. O que define se eu estou diante de um crime tentado ou consumado é a morte da vítima. Por exemplo, eu vou roubar. Aí tem alguma situação, algum barará, alguém me atrapalha, surge um imprevisto, eu mato a vítima. Mato e corro. Não roubei. Ou seja, eu não subtraí a coisa, mas eu matei. E aí, eu tenho um latrocínio consumado ou uma tentativa de latrocínio, porque a coisa não foi subtraída. Pela súmula do STF, eu tenho um latrocínio consumado. Por que eu tenho um latrocínio consumado? Porque eu matei a vítima. Então, crime de latrocínio consumado, mesmo que eu não tenha subtraído a coisa. E ao contrário disso, senhores, se eu subtraio a coisa e tento matar a vítima, atiro nela e tudo, mas ela não morre, eu tenho um latrocínio consumado ou tentado? Eu tenho um latrocínio tentado. Então, recapitulando, vou roubar, não consigo roubar, mas mato a vítima, latrocínio consumado. Vou roubar, roubo e atiro na vítima, mas a vítima não morre, tentativa de latrocínio. Tudo bem, senhores? Outras polêmicazinhas. Vou roubar, tá certo? Estou roubando. E aí eu estou roubando em concurso de pessoas. Eu e um comparsa, certo? Os dois maiores. Eu com 25, o cara com 28, sei lá, maior de 18. Roubo e depois de roubado, eu mato o meu comparsa. Eu não mato a vítima, mato o meu comparsa. Por que eu mato o meu comparsa? Eu mato o meu comparsa para tirar proveito do crime, para ocultar o crime, né? Aquelas situações lá do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, que fala, que traz as qualificadoras do crime de homicídio, quando eu mato para ocultar, para ter favorecimentos em relação ao crime de homicídio. Então, veja bem, e quando então eu vou roubar, não mato a vítima, mato o meu parceiro. No momento do roubo, eu tenho um latrocínio, roubo seguido de morte? Não, eu não tenho latrocínio, eu tenho roubo e eu tenho o homicídio por conexão. Lá previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. E aí como é que o agente responde pelo crime? Ele responde pelos dois crimes, não é isso? Responde pelos dois crimes, tanto pelo artigo 57 do Código Penal, roubo, quanto pelo homicídio em conexão. Tudo bem, senhores? Tá. Outras possibilidades. Eu estou roubando e eu tento matar o meu parceiro, erro o tiro e mato a vítima. Tento matar o meu parceiro, erro o tiro e mato a vítima. Eu tenho latrocínio ou eu tenho o roubo e o homicídio? Senhores, erro na execução. Respondo pela morte da vítima real, com todas as características da vítima virtual. Quem eu queria matar? Meu parceiro. Quem eu matei? A vítima. Roubei e matei a vítima. Latrocínio ou dois crimes? Dois crimes. Eu tenho o roubo e o homicídio por conexão. Porque quem que eu queria matar? O meu parceiro. Erro na execução. Eu quero matar a vítima, erro o tiro, mato meu parceiro.
erro na execução de novo. E aí é latrocínio. Por quê? Quem eu queria matar? A vítima. Errei o tiro na vítima e acabei matando o meu parceiro. Eu tenho o homicídio por conexão ou eu tenho o crime de latrocínio? Latrocínio. O agente responde por aquilo que ele queria fazer. Tudo bem, senhores? E aí, então, nós finalizamos, então, o crime de roubo, né, com todas as peculiaridades, com todas as alterações trazidas pela lei, a Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que trouxe muitas inovações no crime de roubo, revogou o dispositivo, criou novos dispositivos, com alterações aqui introduzidas pela portaria 2019 do Exército Brasileiro, que muda a relação de armas que são consideradas permitidas e restritas, e portaria essa que poderá ser utilizada como lei mais favorável, inclusive podendo beneficiar alguns réus, alguns réus que responderam por esse processo foram condenados por porte ilegal de arma de uso restrito, porque mudou a portaria o ano passado, e com isso nós finalizamos então o crime de roubo.